Olha só, Chico, nós temos aqui, ó, uma notícia aqui pesadíssima, tá, rapaziada? Uma discussão aqui, né? Uma treta que eu pelo menos já imaginava que em algum momento ela ia implodir, né? Ia explodir de alguma forma, porque basicamente é o Monark aqui reclamando do pagamento, né? Da parte dele do Flow, né? Porque, pra quem não sabe, né? Eu acho que isso é muito válido lembrar, né? O Flow Podcast é uma ideia do Monark e para fazê-la, né? Para botá-la em prática, ele chamou o Igor 3K. É bom lembrar isso, tá, rapaziada? O Monark era um cara que morava em Curitiba na época. Depois de já ter viralizado no Minecraft, depois de ter guardado bastante dinheiro oriundo no Minecraft, depois de um bom tempo, né, ele estava morando em Curitiba e ele queria criar podcast, assim como o Joe Rogan, né, sobre liberdade e tal, uma conversa de bar, e ele foi atrás de pessoas ali de Curitiba, criadores de conteúdo que existia ali em Curitiba, que ele visse ali que tivesse capacidade de ajudar ele naquela situação ali do podcast. Ele viu o Igor, né, 3K, que tinha um canal de games de 400 mil inscritos, né, fazia vídeo sobre Nintendo 64, né, fliperama, tudo mais, olhou pra ele e falou, cara, vou te chamar. Chamou ele e eles começaram, e no início era só o Monark que botava dinheiro, tá? Por anos, tá? Foi só o Monark que botou maior parte do dinheiro. Tanto que quando eu fui lá no podcast deles, quando ainda era em Curitiba, em 2019, eles deixavam bem claro, né? Que quem pagava toda a estrutura, quem mantinha tudo, era o Monark. E até depois, quando eles foram pra São Paulo, ainda era o Monark que mantinha muitas coisas financeiras de lá, até eles começarem a dar algum tipo de retorno financeiro. Então, né, a gente pode dizer tranquilamente, né, que o Monark, assim como o Igor também ajudou o Monark, porque ele é um cara muito simpático, um cara muito extrovertido, mas há de se dizer que o Monark também ajudou muito o Igor 3K, porque se o Monark quisesse em algum momento falar assim, não quero mais investir nisso aqui, não tá dando retorno lá na metade de 2019, por exemplo, não quero mais, não tá dando retorno, quero parar, vou voltar aqui pro meus vídeos de política, tamo junto aí, Igor. Eu não sei se o Igor ia conseguir chegar no status que ele tá hoje, por exemplo, acho que seria um pouco mais difícil. Não recentemente, não sei se vocês sabem, mas o Igor 3K comprou um carro de 300 mil reais. Um carro de 300 mil reais aqui no Tecar, ó, como vocês conseguem ver aqui. Pessoal dizendo até que ele levou um golpe aqui do Tecar e tudo mais, mas comprou aqui uma Mercedes, né? E não sei se vocês sabem também, quando o Monark vendeu a parte dele, o acordo, né, pelo que eu tava vendo aqui, era um acordo de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais que o Igor 3K tinha que pagar para o Monark para ter ele 100% do Flow. E nisso, né, até o Monark fala que eles tinham que pagar, né, 50 mil reais por mês por 16 anos. 50 mil reais por mês por 16 anos. 50 mil reais é bastante dinheiro, mas eles não estão conseguindo pagar os 50 mil reais, estão pagando só 25 mil reais pro Monark, e aí o Monark tá reclamando disso, porque não tem nenhum tipo de reajuste, agora, né, o Flow tá mais desinchado, não tem mais tanto programa, agora era para sobrar um dinheiro em caixa, então você começa a perceber que algumas reclamações aqui do Monark começam a fazer sentido, até porque do outro lado, né, a gente vê muitos vídeos do Igor 3K, de alguma maneira, sempre dando a entender que, por exemplo, o Monark me fudeu pra caralho, esse negócio do Monark D acabou comigo. Tipo assim, não, de fato, fudeu, ele não tem como dizer que não, né? Mas eu ainda acho, né, que se a gente olha pro Igor de hoje, ele tá menos fudido do que quando ele tava lá jogando Nintendo 64, brigando com a família e tentando viver de um canal de games no YouTube, né? Por fazer uma comparação. Por isso que eu acho que ainda assim tem que haver um pouquinho de gratidão pelo que o Monark fez por ele, né? E por isso que a gente vai ver aqui um vídeo do Monark com o Glauber, extremamente puto, extremamente aborrecido com essa situação. Do Igor muitas vezes reclamar ou achar ruim do Monark cobrar. Uma coisa que é totalmente plausível diante do que eles tiveram de acordado. Talvez você não concorde, talvez você não goste, por já não ter uma simpatia pelo Monark, mas tenta não imaginar que é o Monark. Tenta imaginar uma outra situação. Vamos ver aqui a reclamação dele, rapaziada. E o Igor, eu não conheço o Igor. Vai lembrar aqui, tá? O Igor é uma pessoa excelente, um cara muito gente boa, prático pra caralho, extrovertido, engraçado, tá? É sempre bom deixar claro esse tipo de coisa, né? Porque é uma situação deles ali que eu não tenho nada a ver com isso. Não vai mudar em nada a simpatia que eu tenho pelo Monark ou pelo Igor. Tanto faz, eu gosto dos dois por motivos diferentes, né? E o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não tenho uma relação de amizade. Mas eu lembro muito bem ele falando assim, porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pela-saco, né? Porque eu não quero ser filha da p com ninguém, né? Dando regra pros outros. E assim, eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui, pô. O cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo, entende? Igual aquelas treta. Se ele tá falando do pessoal lá que pedia pra remover. Isso, ocupar um espaço no coração ali, pessoal,
de uma forma que talvez ele também... Não, é que assim, eu entendo, né? Eu acho que todo mundo entende o Igor ficar ressentido com o Monark porque o Flow era estourado. O Flow na época era maior que o Podpah, o Flow era gigantesco, o Flow ainda é gigantesco, ainda recebe candidatos, ainda, pô, fez o debate com o candidato da prefeitura e tudo mais. Ele, cara, digamos assim, o que aconteceu com o Flow, na realidade, é que ele tava aqui disputando junto com o Podpah, ganhando publicidade pra caralho, sendo uma indústria gigantesca, e de repente ele só teve que recomeçar de novo. Aí ele tá mais ou menos aqui, sabe? Ele tá mais ou menos, mas não tá lá embaixo ainda, tá ligado? Não tá lá embaixo. É, ao menos como relevância. Financeiro, talvez, né? Realmente não tá mais igual o Podpah da época. Então dá pra entender, né? O Igor, ele ficar revoltado porque o futuro deles era muito glorioso, digamos assim. E acabou que não foi sendo muito, né? Então ele fica ressentido por essa parte, por muitas vezes tem muita coisa do dinheiro dele, ele tem que ter assumido toda a responsabilidade de tudo, tem que pagar todo mundo, não sobrar dinheiro pra ele durante um certo tempo e tal. Mas, querendo ou não, se hoje ainda está funcionando, né, segundo eles próprios, foi porque o Monark decidiu sair. É o que você consegue. Talvez ele também esteja magoado contigo, pô. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com $5 mil nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com $5 mil? vive. Porra, cara. Não vive, pô. Passei Irmão, 4 anos quem passando tá- perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, Quem mano. tá limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então, E, cara, sabe um detalhe que eu vou trazer aqui? E, tipo assim, beleza, o Igor, ele também não precisava ajudar financeiramente. Tipo, não tô conseguindo, pô, tá foda aqui com o Flow, não tô conseguindo te pagar 50 mil. Mas, pô, pelo menos faz igual o Glauber, cara. Sabe o que o Glauber tá fazendo? Ele tá postando um corte do Monark, que o Monark só consegue postar no site dele, porque não pode postar no YouTube. O Glauber tá lá postando no próprio canal dele, pra dar um salve lá, pra dar uma ajuda. Chama ele lá pro programa pra falar falar dos novos projetos e tal. Era esse o papel, se ele não tem dinheiro pra pagar, que pelo menos o Igor tinha que assumir de alguma forma, tá ligado? No meu ponto de vista, sabe? No meu ponto de vista, sabe? Pela amizade, gratidão. Depois do acontecido, eles chegaram a fazer algum podcast juntos? Ou Sim. Não, eles chegaram a fazer, né? Tanto que tem um programa lá que é o Monark e o Igor lá juntos e tal. Tava o Gianzão também falando sobre o Monark na volta. Ele foi lá no programa quando o Monark foi divulgar o primeiro Monark Talks, né? Que ele teve aqui no YouTube. Só que naquela época eram épocas diferentes, né? O Flow tava voltando, se restabelecendo. Hoje a era do podcast tá um pouco mais em baixa. Acredito que no mercado publicitário isso também tenha diminuído. Então o Igor já olha pra situação e fala, puta, foda aqui pagar o Monark. Então, várias coisas é isso acontecendo. que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com É foda. tudo, pô. Ficou com tudo, entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por Caralho 4. Ele no bem e bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta pra que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do Nossa. contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Sem juros. Caramba. Nossa, sem juros ainda, cara. Pô, negócio bom, hein? Mano. Negócio bom, velho. Negócio bom, caralho, rapaziada. Pior, né, cara? milhão dividido em 16 anos, sem juros. Sem juros. Pronto. E aí, tipo assim, e estão pagando metade disso, né? Estão pagando 50 mil reais e tá pagando 25 mil por mês. E que, obviamente, né, rapaziada, até o Glauber comenta sobre isso, né? Que 25 mil reais é uma diferença absurda na vida de todo mundo, mas não na vida de alguém que tem um podcast de sucesso como o Flow, né, cara? Alguém que foi sócio de um programa daquele tamanho e vende, né? Não faz sentido ela receber 25 mil reais de parcelas da venda de um projeto tão gigante que foi o Flow, né, rapaziada? E o 10 milhões tem inflação, cara. Ainda mais parcelado, né, velho? Porque, tipo assim, se fosse os 10 milhões pay puff, ele deixava rendendo na conta lá e por mês ele tiraria mais de 25 mil só o dinheiro parado, tá ligado? Sim, exatamente. Empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos Isso que seria. eu tô fazendo a conta aqui. Daqui a quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos? 17 anos, Sem ter que pagar a aproximadamente. inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Tá ligado? Não tem ele que ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. É. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, não, eles estão me pagando 25 mil reais.
Ah, pelo amor de Porque, cara, uma coisa que vocês têm que entender, né? A partir daqui é um lance de business, tá, rapaziada? É um lance de, tipo assim, você não pode dizer, mas o Monark falou merda. O Monark ele falou besteira. Tanto faz, a empresa era dele. Se ele saiu e vendeu a parte dele, a única coisa que ele quer é a parte dele, pô. Não tem nada a ver com o que ele falou, deixou de falar, Deus. sabe? É E difícil. aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. É muito difícil. Não... Isso que o Glauber fala é foda. É muito difícil não concordar com o Monark. Mesmo eu gostando muito do Igor, ouvir esse relato, é difícil não concordar, velho. Não te entender, né? Ele sabendo que, pô, fizeram. Tinha essa agenda woke globalista lá que tava por trás junto. E o Monark eu acho que ele faz de propósito, né? Olha o logo do Gemini aqui no. Pior, né, cara? Ele sabendo que, pô, fizeram. Tinha essa agenda woke globalista lá que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Se a gente olha o cenário de 2026 podcast, o Monark falou é mais um dia do Redcast. O Monark falou é mais um dia de um maluquinho lá no Inteligência Limitada. Então, foda, Tem que velho. ficar preocupado com o sentimento dele pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Ô, irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter, né? As pessoas sempre vão justificar, por exemplo, o traidor fala, não, mas eu traí porque isso, por aquilo. O assaltante, por causa isso e aquilo, né? A pessoa sempre quer justificar a tua falta de envergadura moral, a sua falta de lealdade, a sua falta de compromisso. Então, lamentavelmente, irmão, na relação humana, você vai ter isso, né? Sim. Então, assim, cara, partindo da premissa dessa verdade que você tá expondo pra gente, não tem como não concordar contigo, cara. Sim. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes. Tô dando uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho é 4, tá ligado? Tipo, tirei ele numa situação. Jogou na cara aqui. Merda, coloquei ele numa situação maravilhosa onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara. Tá ligado? Porra, bicho. Nossa senhora. Cara, é foda. Né, porque é o que eu acabei de falar, rapaziada. Vocês podem dizer, Monark fudeu com ele por conta do Monark Day. Mas a situação em que o Igor ficou ainda é melhor do que a situação em que ele tava antes do Flow. Velho. E eu deixei ele na merda? Eu deixei ele na merda? O cara perdeu tudo, entre aspas, mas pelo menos ele tinha alguma coisa a perder. Antigamente ele nem tinha o que perder. Exato, Paraíso, porra! Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também, mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele, você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Mas, cara, eu tô falando, eu sei que é bad vibes, tá ligado? Falar essas coisas, expor essa situação, mas o cara não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato, entendeu? O cara já tá numa situação bem bom que pegou uma empresa que vale, sei lá, quantos 100 milhões de reais, tu vai me pagar 5 milhões em... 10 milhões. 10 milhões, mas com a inflação tá. Vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação e é 100 mil por mês e tá me pagando 25. Tá entendendo? E aí eu não posso brigar, eu não posso tentar reaver algo que é meu por direito, que eu construí, e que ele tá lá no bem bom, que ele... É que assim, não tem como não entender o Monark, pelo amor de Deus, rapaziada. Imagina você ter uma ideia. Você tem uma ideia, você chama o seu amigo pra embarcar na sua ideia, que é a sua. Você investe, bota dinheiro por anos, é você quem sustenta tudo, até que a sua ideia começa a funcionar, dá certo, seu amigo também ganha dinheiro junto com você. Só que aí você é um cara muito difícil de lidar, você fala muita merda. Aí de repente você fala uma merda e todo mundo quer tirar você do programa, aí você fala pro cara, pro projeto sobreviver, como eu criei e eu amo ele, eu deixo você ficar com ele, né, se é isso que você quer, você fica com ele, toca, só quero minha parte, só paga minha parte. Aí o cara simplesmente não paga, velho. O cara paga diferente, o cara não responde no WhatsApp, velho. Pô, rapaziada, é uma sensação. Não tem uma pessoa que não ficaria revoltada no lugar do Monark, gente. Não, e o pior é que eu acho que o Monark ainda demorou pra caramba pra falar desse jeito sobre o assunto, tá ligado? Sim. Tipo assim, faz muito tempo desde o Monark Day e só agora que ele tá meio que explodindo desse jeito, tá ligado? Tanto que porque ele fugia um pouco desse assunto. Falando, não, tá dando certo, não tá pagando lá 5 mil. Midiática que queriam me destruir porque não gosta das coisas que eu falo. Não. Enfim, né, cara? Foi aqui, falou tudo o que tinha pra falar, tá, rapaziada? Viralizou bastante aqui, ó, post aqui no Twitter, muita gente comentando, muita gente do lado do Monark, tá, rapaziada? Muita gente mesmo. Igor dizer que o Monark deixou ele na merda é tão absurdo que dá até agonia. Igor literalmente seguiu a vida sem absolutamente ninguém falar nada contra ele, enquanto o Monark tomou porrada de todo lado. Rapaz, só quem convive com um playboy que respira, come e vive maconha, sabe como esses caras são irresponsáveis e folgados que não levam nada a sério. Acredito que toda a responsa caiu sobre o Igor na época. Essa merda quase acabou com tudo e hoje, pela cara, se vê que é um viciado. Cara, mas aí é foda, né? Porque vocês olham pro Flow com
como algo que não pertencia ao monarca também, né? E, tipo assim, beleza, ele fez merda e os caralho e tal. Beleza, fez merda e os caralho e tal. Mas ele criou um projeto, tem porcentagem em cima do projeto. Então, se é pra ele sair do projeto, ele tem que ser pago, velho. A galera tá pegando muito o que ele faz, o que ele pensa, a personalidade dele e o que ele... e como ele age, e tá esquecendo de que isso aqui, na realidade, é só uma questão contratual, rapaziada. Uma questão de pagar o que é devido. Percebe-se que, diante de tudo que aconteceu, o monarca não se arrepende de nada que falou. O cara tem certeza que toda a merda que aconteceu foi por culpa dos outros, não pela atitude de merda que ele teve, só tá colhendo tudo que ele plantou. Isso aí é uma opinião, de fato. Eu também acho que ele fala merda pra caralho e tá colhendo o que ele mesmo plantou. Eu também já falei aqui que o monarca, ele não era da maneira como ele é, né? Ele não era tão... Quando eu conheci ele, né? Ele era bem light, super light, não fumava maconha em vídeo, né? Eu já comentei isso com vocês. Então, de fato, ele mudou e esse é o resultado. E a gente teve também aqui o Sérgio Foguetes aqui. Nossa, Sérgio Foguetes já foi, né? O Sérgio Sacani. Tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Isso aí, cara, é a pior de todas, cara. Essa ingratidão aí, porque é exatamente isso aí que ele tava contando. Quando eles começaram lá em Curitiba, quem enfiou grana mesmo foi o Monark, cara. E assim, grana que o Monark tinha guardado em CBD de, tipo assim, dinheiro do Minecraft, de 2011, Caramba. Que ele deixou rendendo e ele começou a tirar tudo pra botar no podcast, velho. Entendeu? O Monark é que pôs a grana, o Monark é que fez o negócio, o Monark é que tocou tudo, o Monark pegou o carro que... Isso aí eles contam, cara. O carro que o Gianzão foi pro Paraguai para comprar os microfones foi o carro do Monark. Entendeu? Então, ele que bancou tudo no começo, ele que levou os negócios nas costas, e é aquilo que falou. Como que foi a escolha? Ele conta essa história várias vezes, cara. Eles estavam, tipo, num bar, assim, e o Monark falou, pô, cara, eu quero fazer um negócio diferente na internet, pá, não sei o quê. E o Igor tava... Eles nem se conheciam direito. Eles não eram amigos, entendeu? Caramba. Ele podia... É o que eu falei, tá ligado? Ele tava em Curitiba e ele viu, cara, quem é que é gente boa de Curitiba aí que cria conteúdo? Eu acho que ele foi por esse ponto. Assim, quem que é um cara gente boa aí pra caramba? Não tem como, né? Ele escolheu certo. O Igor é gente boa pra caralho. Comanda muito bem o programa hoje sozinho. Não dá pra dizer que ele não é um bom host, né? Ele podia ter escolhido qualquer pessoa, cara. Qualquer pessoa. Ele podia ter feito com o Venom. Ele podia ter feito qualquer um. Tipo, eu tô falando... Mas eu acredito muito que deu certo por ele ter escolhido o Igor, né? Eu acho que isso é válido ressaltar. O Igor tem uma porcentagem grande ali, tá? Eu acho até que, tipo assim, grande parte ali da maneira de levar o flow ali, parte muito do Igor, né? Quando a gente tinha o Monark e o Igor, o Monark ele até agia mais como, não alívio cômico, né? Mas como... provocador, né? Ele mais puxava as discussões, né? E o Igor ia muito no flow da conversa ali. Acorda, Monarca é praticamente um fugitivo, jogou tudo no lixo. É ele quem deveria pagar a indenização ao sócio do Flow. Por fugir, rasgou o contrato, ele ferrou a imagem do Flow Sports nos primórdios na época que ganharam a transmissão do Cariocão. Casé TV embalou. Bom, rapaziada, o Gorgonoide que manja muito aqui de planilhas e tudo mais aqui, Excel, e ele, cara, ele se aprofunda muito, gosta muito da... Eu me identifico muito na questão que, tipo assim, sempre que ele vê alguma coisa, ele vê algum vídeo, ele precisa comentar um caso pessoal dele envolvendo a situação do vídeo. Não, isso aqui aconteceu, me lembra muito nas minhas academias, me lembra muito com a minha... Eu sou exatamente igual, quem me segue aqui sabe. Então, aqui o Gorgonoide fez uma conta aqui que é o seguinte, tá, rapaziada? Se o Igor tá pagando 25 mil reais por mês, né? Quanto mais ele paga 25 mil reais por mês, a dívida ela não diminui, mas ela cresce. Você bota ali mais ou menos 1% de juros ao mês, né? 100 mil reais cobra apenas os juros que vai ter no final. Quer ver? Eu vou mostrar aqui o vídeo do Gorgonoide pra vocês entenderem. Pagasse 100 mil reais pro Igor, ó. Se o Flow pagasse 100 mil reais pro Monark, ainda assim ele não estaria batendo nada. Porque presta atenção. Raciocina aqui, eu vou explicar a matemática básica aqui, ó. Se eu tenho um juros de 1% ao mês, que ele tá sendo extremamente gente boa, o que vai acontecer? Qual que é o juros? Não, por cento é bem de boa, bem tranquilo. Bem de boa. É isso aqui vezes 1%. Então isso aqui é o juros, isso aqui é 1%. Paga nem a inflação, se for ver bem. Sim. O que vai acontecer, então? Daqui 30 dias? Tá. Vamos lá, então. Então o que eu tô fazendo aqui, ó? Aqui, quanto que é a dívida dele, se vocês não tivessem pagado nada, aumentou pra 10 milhões e 100 mil reais, cara. Isso é só o juros de 1% ao mês, que é um juros baixíssimo. É baixíssimo. Então os caras não cumprirem isso, tá sendo muita sacanagem com o Monark, por quê? Os caras pagam 25 mil reais por mês, na verdade a dívida tá aí aumentando. Vou continuar o raciocínio aqui, ó. Vamos supor, ó. Aqui é 1% e aqui é o valor pago. Pago, a aula de planilhas, ó. Aí vamos supor que... Vou colocar aqui também como dinheiro. Isso aqui é tudo dinheiro, na verdade, né? Presta atenção, vou colocar aqui só pra vocês entenderem, ó. Então, valor pago. Então, qual que é o valor do mês que vem? É igual a esse aqui, mais esses juros aqui, menos esse aqui. Ou seja, se o cara pagasse... Ou seja, o valor pago tá aqui, ó. Vou colocar tudo centralizado também. Ó, presta atenção. Se os caras pagam 100 mil reais por mês, a dívida continua em 10 milhões, não bateu nada da dívida. Sim. Por que não bateu nada da dívida? Porque 100 mil reais é só os juros. Então, se o Monark... Eu vou continuar aqui só pra vocês entenderem. Vou continuar
A dívida continua em 10 milhões. Para essa dívida ser quitada algum dia, eles teriam que pagar um valor acima de 100 mil reais por mês, por exemplo, 120 mil reais por Sim. mês. Ah, pagou 120 mil reais todo mês. Agora você tá vendo Aham, a real. dívida diminuindo. Então, se o Monark estivesse recebendo 120 mil reais por mês, ainda assim ele estaria sendo muito gente boa, cobrando só 1% ao mês. Aí, aqui, ó. Aí vamos ver quanto tempo que demoraria para acabar essa dívida aqui? Se o Monark estivesse cobrando 1% ao mês, 1% ao mês, se ele estivesse cobrando 1% ao mês, a dívida... Pô, contrato mal bom, velho. De verdade, pro Igor aqui, pô. Aí fala que, tipo assim, eu entendo também que ele não tem o dinheiro, né? Mas assim, da mesma maneira que o Monark foi precipitado em assinar o contrato e sair logo do Flow, o Igor também foi em aceitar o valor. Então tá todo mundo ali fudido. Não dá pra chamar o Monark de volta pra ser sócio de 50%, porque não dá pra botar o Monark de volta ali estruturando a parada, não faz sentido nenhum. Assim como o Igor não tem o dinheiro, então os dois estão na merda. Agora tem que lidar com a situação, velho. Mas eu digo pra vocês que é compreensível a parte do Monark ficar puto, né? Porque fala, cara, tô recebendo primeiro que não é combinado, que era 50 mil por mês e não tô recebendo combinado, enquanto o Igor tá indo lá no Tecar comprar carro de 300 mil reais. É compreensível pra caralho ele ficar puto com essa situação, rapaziada. E como? Aí vamos ver quanto tempo que demoraria para acabar essa dívida aqui? Se o Monark tinha 1% ao mês, a dívida iria acabar no ano 2040. Ou seja, daria 184 meses e ele estaria sendo extremamente gente boa, porque ele está cobrando só 1% ao mês. Vocês estão entendendo aqui, ó? Se ele tá pagando... Peraí, o cara não cobrou nada de juros, só queria receber os 50 mil por mês e nem isso os caras estão fazendo, né? Por isso que ele tá puto aí, velho. Uhum. Eu acredito que se os caras estivessem pagando o combinado, eu acho que o Monark não ia ficar estressado assim. e Sim, expor sim. tudo, tá ligado? Não, até que demorou bastante, como tu falou, né, velho? Porra. Ainda assim daria aqui, ó. Ainda assim daria 200 meses. Se ele estivesse pagando 50 mil, agora não tá querendo pagar nem 25 mil, porra. Aí tá tirando, né? Então vocês entenderam, né? Pagando 100 mil reais por mês, aliás, pagando 120 mil reais por mês, com juros de 1%, ainda assim demoraria, eu já mostrei aqui, né? Que eu teria que fazer uma forma um pouquinho mais complexa aqui pra pegar esse negócio direito, né? Pra pegar aqui, ó. Aham. Enfim, vocês entenderam. Entendi. É muito sacanagem não pagar, mano. É muito sacanagem. Ah, mas ele falou merda lá, mano. Mas ele falou uma merda lá e ele saiu porque ele quis, ele poderia ter continuado. Destruir. Sim, esse é o grande ponto também, tá? O Monark só poderia só falar, não vou sair, quero que se foda. Pau no cu aí dos patrocinadores. Mas não, o Monark pensou nos outros, ele pensou nos outros. Beleza, não pensou na hora de falar lá do Hitler lá, né? Não pensou nessa hora. Mas vocês acham que estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né, rapaziada? Mas enfim, situação bem merda aí que aconteceu com o Monark. Minha opinião aqui está dada, tá, rapaziada? Eu não acho que é maldade do Igor, tá? Eu não acho que é maldade do Igor. Eu acho só que, tipo assim, talvez ele prefira não lembrar. Ele prefira assim, cara, eu quero esquecer essa situação. Mas eu acho que, tipo assim, é uma parada que, cara, a gratidão é um negócio que tem que existir, né, velho? E você pode pensar, mas o Monark não teve gratidão pelo Igor, ajudou ele em tudo, e mesmo assim ele foi lá e fez um monte de bosta, falou um monte de merda, tudo mais e tal. É, realmente, de fato, né, isso acontece, mas isso é uma questão de amizade, né? Então, deu ruim pra amizade. Negócio é outra coisa, então tem que pagar. Mas é isso, comenta aqui embaixo. Qual a sua opinião? Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista, eu vi no My Conquista News, porra. Eu vi no My Conquista. Quando que essa porra virou fonte, alguém me explica que ele não é formado e muito menos jornalista. Pegando muito ibope pra famoso, eu não vou Léo Dias. E quando o negócio pega piso, vê se ele noticia.